Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Esse tema aí, que refere-se à habilidade de 03 de Geografia, de acordo com o currículo do novo ensino fundamental para o nono ano, temos esse tema que são as manifestações culturais na formação territorial e a Ásia, transformações territoriais, tensões e conflitos, a mobilidade das fronteiras. Então, alguns receberam material impresso e outros podem acompanhar essa explicação pela videoaula, certo? Então, o questionamento que se faz é se a fronteira entre os países ou os estados, eles sempre apresentaram mobilidade ou se expandiram ou retraíram. Em muitos casos, desmembraram-se, dando origem a novos países. Então, será que no futuro o mapa da Ásia ele vai ser igual ao de hoje? Certo? Ou será que vai ocorrer que alguns territórios onde os povos reivindicam a independência vão ser novos países? Então vejamos esse mapa político de 1937. Então observe aí que tem o território da União Soviética, da Mongólia, da China, do Nepal, Afeganistão, a Índia. Então nessa época esses países tinham influência do Reino Unido, dos Países Baixos, da França, dos Estados Unidos, de Portugal, ou sobre a influência japonesa. Vocês observem a legenda para compreender melhor o mapa, tá certo? Na sequência, esse pequeno texto explicando que provavelmente o mapa político da Ásia ele vai ter uma mudança no futuro. Por quê? É possível que novos estados surjam, ou seja, novos países, pois existem esses movimentos na mobilização de povos tibetanos e uigures na China, curdos na Turquia, Síria, Iraque, Irã, tamês no Sri Lanka, além de outros em busca de formação de seus próprios países. Esses grupos eles possuem uma cultura própria e buscam a independência, porque estão sob a tutela de outros estados. Que a Ásia, tensões, conflitos e intolerância, assim como na África acontece também na Ásia, após a descolonização, a formação de novos países não representaram o fim do conflito entre eles, como também no interior de suas fronteiras. Além das guerras, persistem os conflitos motivados por interesses econômicos, questões religiosas, preconceitos étnicos ou culturais, que impedem a convivência pacífica entre os povos. Então, a delimitação das fronteiras artificiais entre esses países não levou em consideração a cultura desses grupos locais, certo? Não levou em consideração a etnia. Então, o anseio, muitas vezes, pelo controle econômico e político sempre foi uma constante na vida de muitos governantes, em aliança estreita com as elites locais, que, ao mesmo tempo que eles se beneficiam do poder, dão-lhe a sustentação política. Então, é o que acontece com muitos governos, que eles buscam uma sustentação política com as elites locais, para que possam ter o poder sobre um determinado território ou determinada região. Então, vejamos esse mapa político de 1989, após a descolonização do continente asiático. Então temos aí a União Soviética, a Mongólia, a China, a Índia, todos os países que pertencem ao continente asiático. Então observem que mudança aconteceu no mapa anterior, quando havia colonização do continente asiático, e em 1989 já tínhamos a descolonização desse continente. Então vários países conquistaram sua independência. Então a intolerância ela gera conflitos, porque em muitas sociedades as pessoas são vítimas de racismo, preconceito e da segregação. O que é segregação? É separação de grupos sociais, rico de pobre, branco de negro, certo? O que dificulta o convívio harmônico. No entanto, a discriminação religiosa, étnica, de classe social, de nível de instrução e outras que impedem ou dificultam a convivência pacífica entre grupos sociais do mundo todo. A intolerância na Ásia, alguns exemplos. Vejamos alguns tipos de intolerância que existem no continente asiático. Então temos
a intolerância em relação ao tipo de religião. Por exemplo, quando temos um exemplo da religião islâmica, surgem essas correntes que são os sunitas e os xiitas, que eles passam por muito episódio de confronto, principalmente nos países do Oriente Médio. Temos também os conflitos dos sikhs na Índia, estado de Punjab, os uigures e tibetanos, respectivamente, habitantes do oeste e sudoeste da China, eles são reprimidos ou subordinados ao governo chinês, que é ocupado pela etnia Han, ou a maioria étnica Han. A questão dos uigures na China: os uigures são os muçulmanos que habitam predominantemente a região autônoma de Xinjiang, nordeste da China. Sua língua é parente da língua turca e os uigures se veem culturalmente e etnicamente mais ligados à Ásia Central do que ao resto da China. Então observe o mapa aí, está em destaque essa cor avermelhada, o território de Xinjiang. Então esses uigures, eles possuem uma etnia, possuem uma cultura própria. Então eles buscam que os seus costumes sejam preservados. Eles buscam a independência do local em que eles predominam. Por séculos, as principais atividades econômicas dessa região eram a agricultura e o comércio, com cidades como Kashgar prosperando como entreposto da famosa Rota da Seda. A famosa Rota da Seda era o comércio da seda que era feita entre o continente asiático, entre o Oriente e o continente europeu, certo? Para compreender melhor o que foi essa Rota da Seda, certo? No começo do século XX, os uigures chegaram a declarar a independência, mas em 1949 a região passou a ser controlada pela China comunista. Oficialmente, Xinjiang é uma região autônoma da China, como o Tibete, que fica mais ao sul. Então, é dependente, é uma região, é um território que é dependente da China comunista. No começo do século XX, os uigures chegaram a declarar a independência, mas em 1949 a região passou a ser controlada pela China comunista. A região ela passou por intensa migração de chineses da etnia Han e vários uigures passaram a reclamar de discriminação. Os chineses da etnia Han compõem cerca de 40% da população de Xinjiang, enquanto 45% são uigur. Ativista diz que atividades e práticas comerciais, culturais e religiosas dos uigures têm sido gradualmente suprimidas pelo Estado chinês. A China ela foi acusada de intensificar a repressão contra os uigures depois de protestos de rua no ano 1990 e nas semanas que antecederam os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Na última década, vários uigures proeminentes foram presos ou tiveram que buscar asilo no exterior, após serem acusados de terrorismo. O governo chinês também é acusado de tentar diluir a influência uigur na região de Xinjiang, promovendo migrações em massa de chineses Han, o maior grupo étnico do país, para a região. Então, há uma repressão muito grande do governo chinês com essa etnia dos uigures. Na última década, uma série de projetos trouxe para a prosperidade da maior cidade da região. O trabalho de jornalistas locais estrangeiros é monitorado de perto pelas autoridades chinesas e existem poucas fontes independentes de notícias de Xinjiang. O que significa isso? Que são poucas fontes confiáveis, que trazem informações confiáveis, porque são monitoradas pelo governo chinês. E as pessoas são impedidas de fazer crítica ao governo da China, certo? Ou ao governo central. Então a conquista e a ocupação do território australiano é um outro tópico que vai trazer essas informações, quais são os fatores que contribuíram para a ocupação das terras australianas, que foram a criação de ovelhas, favorecida pelas condições naturais do território, o consequente desenvolvimento da indústria de lã em 1931. Então a Austrália já exportava mais de 1 tonelada de lã fina para as indústrias da Inglaterra. A descoberta de terras férteis para o desenvolvimento da agricultura e a descoberta de ouro em vários locais do território por volta de 1950. Então esses são os fatores que contribuíram para a conquista e a ocupação das terras australianas. Como ocorrido durante a colonização europeia na África, na América e na Ásia, a conquista e a ocupação do território australiano pelos britânicos resultaram no massacre dos povos nativos, os aborígenes. Então,
uma boa parte dos povos nativos foram massacrados ou foram mortos pelos povos colonizadores, tá bom? É importante compreender isso, assim como aconteceu na América, assim como aconteceu na África. Os habitantes ou povos originários que não foram exterminados fugiram para o interior. Admite-se que o último nativo da Tasmânia, ilha situada ao sul da Austrália, tenha morrido em 1977. Os aborígenes intensificaram os movimentos pelos seus direitos a partir dos anos 1960. Em 1991 ganhou um impulso o Conselho de Conciliação Aborígene. É um órgão criado pelo Parlamento australiano que, admitindo as menores oportunidades de emprego e as piores condições sociais dos aborígenes, quando comparado ao restante da população australiana, busca desenvolver programas sociais e econômicos que beneficiem essas comunidades. A conquista e a colonização dos povos maoris. Na atual Nova Zelândia, os maoris, o primeiro contato dos europeus com os povos nativos da atual Nova Zelândia, os maoris, ocorreu por volta de 1642 a 1644. Foi realizado pelo navegante holandês de nome Abel Tasman, que esteve também na ilha do sul da Austrália. Em homenagem a ele, recebeu o nome de Tasmânia. Mas foram os ingleses que iniciaram a conquista e a colonização após a viagem do capitão James Cook, que mapeou as ilhas da que viria a ser a Nova Zelândia. O povoamento inglês da Nova Zelândia, a partir da primeira metade do século XIX, foi posterior ao da Austrália. Assim como ocorreu na Austrália, os nativos do território, os maoris, eles ofereceram resistência à invasão de suas terras, mas foram vencidos pelos colonizadores. A exemplo da Austrália, os fatores que estimularam a migração para a Nova Zelândia e o desenvolvimento de sua economia foram a criação de ovelha e carneiro, a existência de terras férteis para o desenvolvimento da agricultura e a descoberta do ouro por volta de 1960. A partir do fim dos anos 1980, após anos de luta, em que os maoris reivindicavam o direito às terras que ocupavam originalmente, os governos da Nova Zelândia compreenderam a necessidade de realizar reparações a esse povo, iniciando por tornar o idioma maori a língua oficial do país, juntamente com o inglês. Então foi criado também um partido político nacional em 2004 para defender os interesses dos povos maoris no parlamento. Assim como na Austrália, o tipo de colonização implantada na Nova Zelândia foi colonização de povoamento. Então temos um exemplo aí de os membros de grupo maori realizam uma apresentação cultural em Paia, em 2014.